Olá, meu nome é Caio Emerson, minha dupla é o Marcos Vinícius Ferreira Silva e a linguagem escolhida por nós foi C Sharp. E eu vou dar início falando um pouco sobre a história desta linguagem de programação. Em janeiro de 1999, uma equipe de desenvolvimento foi formada por Anders, que fora escolhido pela Microsoft para desenvolver a linguagem. Dá-se início à criação da linguagem chamada COOL. Um pouco mais tarde, em 2000, o projeto .NET era apresentado ao público na Professional Developers Conference, e a linguagem COOL fora renomeada e apresentada como C Sharp. A criação da linguagem, embora tenha sido feita por vários programadores, é atribuída principalmente a Anders, hoje Distinguished Engineer na Microsoft. Ele fora arquiteto de alguns compiladores da Borland, e entre suas criações mais conhecidas estão o Turbo Pascal e o Delphi. A sintaxe C Sharp é altamente expressiva, mas ela é também fácil e simples de aprender. A sintaxe de chave do C Sharp será reconhecível instantaneamente para qualquer pessoa que esteja familiarizada com C, C++, Java ou JavaScript. Os desenvolvedores que conhecem qualquer uma dessas linguagens geralmente podem trabalhar de maneira produtiva em C Sharp em um curto período de tempo. O C Sharp fornece recursos avançados como tipos anuláveis, delegados, expressões lambda, correspondência de padrões e acesso de memória direta seguro. O C Sharp oferece suporte a tipos e métodos genéricos que fornecem aumento na segurança e no desempenho do tipo. O C Sharp fornece iteradores que habilitam implementadores de classe de coleção para definir comportamentos personalizados para o código do cliente. As expressões de consulta de Language Integrated fazem com que a consulta fortemente tipada seja uma construção de linguagem de primeira classe. Por ser uma linguagem orientada a objeto, o C Sharp oferece suporte aos conceitos de encapsulamento, herança e polimorfismo. Uma classe pode herdar diretamente de uma classe pai, mas pode implementar qualquer quantidade de interfaces. Métodos que substituem métodos virtuais em uma classe pai a palavra override como uma forma de evitar uma redefinição acidental. Em C Sharp, um struct é como uma classe leve. É um tipo de pilha alocada que pode implementar interfaces, mas não dá suporte à herança. O C Sharp também fornece registros, que são tipos de classe cuja finalidade é armazenar valores de dados principalmente. Os programas em C Sharp são executados no .NET, um sistema de execução virtual chamado Common Language Runtime, que é o CLR, e um conjunto unificado de bibliotecas de classes. O CLR é a implementação comercial da Microsoft da CLI, Common Language Infrastructure, um padrão internacional. A CLI é a base para a criação de ambientes de execução e desenvolvimento nos quais as linguagens e bibliotecas funcionam em conjunto diretamente. O código-fonte escrito em C Sharp é compilado em uma linguagem intermediária que está de acordo com a especificação da CLI. O código IL e os recursos, como bitmaps, cadeias de caracteres, são armazenados em um assembly, normalmente com uma extensão de DLL. Um assembly contém um manifesto que fornece informações sobre os tipos, a versão e a cultura do assembly. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura de repetição utilizada no C Sharp. Quando nós precisamos executar um bloco de código repetidas vezes, devemos recorrer às estruturas de repetição. É porque assim nós conseguimos programar o código desejado sem que para isso criemos cópias desse mesmo conjunto de instruções. Com a linguagem C Sharp, temos três opções para implementar estruturas de repetição: o for, for each e o while. Eu vou falar do while porque ele é o mais utilizado na linguagem de programação do C Sharp. Com ela, enquanto a condição for verdadeira, o bloco de código será executado. Primeiramente, o sistema testa essa condição. Caso for verdadeira, executa as linhas declaradas dentro do while. Caso contrário, ela sai do loop. E aqui eu coloquei a sintaxe da estrutura de repetição. E como vocês podem ver, ela está fazendo a declaração da instrução. E entre o parênteses é a condição que vai ser testada. E em seguida aqui embaixo, entre as chaves, é o código a ser executado a cada iteração. Agora eu vou falar um pouco sobre do
do while. Esta estrutura de repetição funciona de forma semelhante ao while, porém, ela garante que o código dentro do loop seja executado pelo menos uma vez. Para isso, a condição é declarada após o bloco de código. Aqui eu também coloquei a sintaxe da estrutura de repetição, e que, como vocês podem ver, tem a declaração da instrução do. Em seguida, tem um bloco aqui entre as chaves, que é o bloco de código a ser executado, e aqui embaixo tem a declaração da sintaxe while, que traz entre parênteses também, como aqui em cima, a condição a ser testada. Agora eu vou falar um pouco do break. Por padrão, um loop só é finalizado quando a condição de parada é atendida. Porém, é possível interromper a execução de um laço de repetição utilizando o comando break. Esse comando não espera nenhum parâmetro, portanto, basta informar a palavra break na linha em que o loop deve ser interrompido. No código abaixo, o laço deveria ser executado enquanto a variável i fosse menor que 10. Porém, nas linhas 4 e 5, usamos o comando break para interromper o loop caso i seja igual a 5. Neste caso, as instruções das linhas 6 e 7 não serão executadas. Então, o resultado desse código será a impressão dos valores 1 a 4. Agora eu vou falar um pouco sobre o continue. Além do break, há outro comando capaz de modificar o fluxo natural de execução do loop, o continue. Esse comando faz com que a execução da iteração, repetição, seja finalizada e o fluxo seja direcionado novamente para o início do loop. Dessa forma, a condição de parada será novamente avaliada e o loop será executado novamente. No código que eu fiz abaixo, o laço deveria ser executado enquanto a variável i fosse menor que 10. Só que ela no caso, imprimindo todos os valores entre 1 e 10. Porém, nas linhas 4 e 5, como vocês podem ver aí, eu fiz com que o loop seja desviado caso o valor i seja divisível por 2. No caso, número par. Quando isso ocorrer, a linha 6 não será executada e o fluxo do código será enviado novamente para a linha 2, executando o while mais uma vez. O resultado desse código será, então, a impressão dos valores entre 1 e 10, que não são múltiplos de 2, no caso, números ímpares. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura de condição presente no C#. Aprender a criar estruturas de condição é fundamental para programar a lógica de negócio de um sistema. Essas estruturas permitem a execução de diferentes linhas de código, ou seja, diferentes fluxos de execução, a partir da avaliação de uma condição. Na linguagem C#, temos dois recursos com esse propósito, o if-else e switch case. A estrutura condicional if-else é um recurso que indica quais instruções o sistema deve processar de acordo com uma expressão booleana. Assim, o sistema testa se uma condição é verdadeira e então executa comandos de acordo com esse resultado. Na imagem acima, eu coloquei a sintaxe do if-else. Caso a expressão booleana seja verdadeira, as instruções entre chaves presentes no código 1 serão executadas. Caso contrário, serão executadas as instruções presentes no código 2. As chaves ou delimitadores de bloco têm a função de agrupar um conjunto de instruções. O uso desses delimitadores é opcional caso haja apenas uma linha de código. Ainda assim, seu uso é recomendado, pois essa prática facilita a leitura e manutenção do código, tornando-o mais legível. Para complementar ao if-else, temos o operador else-if, que traz uma nova condição a ser testada no caso de falha no teste da condição anterior. Na imagem abaixo, eu coloquei a sintaxe do else-if. Dessa forma, é testada a expressão booleana 1. Caso ela seja atendida, o bloco de código 1 é executado. Caso não seja, testamos a expressão 2 sendo atendida. O bloco de código 2 é executado. Não sendo atendida, o programa executa o bloco de código 3. Saiba que podemos criar vários else-if, o que nos possibilita atender a cenários com 3 ou mais condições a serem avaliadas. Bom, agora eu vou estar abrindo a ferramenta de desenvolvimento, que no caso é o Visual Studio 2019, e para estar baixando essa ferramenta, é só ir no Google, pesquisar Microsoft Visual Studio 2019 PTBR, e lá vai ter as opções gratuita, Enterprise, e no caso eu escolhi a versão gratuita, né? Na hora de fazer a instalação, vai aparecer as extensões para instalar junto com o programa. No caso, eu só instalei a .NET, que é necessária para poder programar em C#. Ok, agora eu vou iniciar mostrando um pouco para vocês sobre a estrutura de um código feito em C#.
Primeiramente, o que salta à nossa visão é essa estrutura aqui, dividida por namespace, class program e static void, na qual o namespace aqui é o nome do nosso projeto que eu criei, coloquei programa 1. Naquele momento que eu fui criar o projeto, vocês viram, é o class program, que é a classe, tipo da classe, e static void main, que é o método. Como vocês podem perceber, cada escopo desse tem uma chave que marca o início do escopo e o fechamento desse escopo, que é marcado por outra chave, a chave de fim. Cada um desses escopos tem o início e o fim. No caso, o class aqui se inicia e aqui se dá o fim dela. E o static void da mesma forma. Aqui se inicia e aqui termina. Como vocês podem ver, aqui tem como se fosse uma hierarquia, na qual o namespace é o escopo mais externo, que é meio que abarca todos esses outros escopos, porque aqui é o mais externo, ó, aqui inicia e aqui termina, ou seja, pega tudo isso que está aqui dentro. E o class program, que é a mais intermediária, que é a que está no meio, né? Que dentro dela está o método aqui, que é o static void main. E o static void main é o que está mais interno, entendeu? E dessa forma, subentende-se que dentro do namespace a gente pode ter mais de uma classe dentro do namespace. E da mesma forma, dentro da classe, a gente pode ter mais de um método. Ou seja, a gente pode perceber que é uma estrutura de dados bem compartimentada, bem dividida, bem organizada, que é uma característica da linguagem de programação orientada a objetos, que no caso o C# é uma linguagem de programação orientada a objetos. Ok, após mostrar um pouco para vocês sobre a estrutura de um programa feito em C#, agora eu vou dar início ao desenvolvimento de um programa simples. Um programa que dê uma mensagem Olá Mundo, por exemplo. E para iniciar, eu vou utilizar a classe console, ponto. E aqui, como vocês podem ver, quando eu coloco ponto, já aparecem vários parâmetros, diversos tipos de parâmetros. E o parâmetro que eu vou usar, no caso é para dar a mensagem, é write. E aqui eu coloco a minha mensagem. Abro aspas, como é um string, né? E coloco Olá Mundo, que é a mensagem que eu quero que o programa dê para mim. E ponto e vírgula, ok? E aqui é o botão para executar. Eu vou executar o programa. Pronto. Como vocês podem ver, o programa ele abriu e quase que instantaneamente depois ele se fechou. Para resolver isso, eu vou utilizar a classe console aqui novamente. Console ponto readkey. Para que serve esse parâmetro, readkey? Readkey serve para, assim que eu abrir o programa, ele não fechar automaticamente. Ele só vai fechar após eu apertar alguma tecla no meu teclado. Qualquer tecla. Ou seja, aqui eu vou executar o programa. Olá Mundo. Dessa vez não se fechou. Aí quando eu aperto qualquer tecla, ele se encerra. Agora, para ficar um pouco mais legal, eu vou colocar outra mensagem aqui embaixo. Vou colocar Olá Mundo e vou colocar ele para fazer alguma pergunta para o usuário. No caso aqui, vou colocar como você está. E aí vou colocar aqui em cima. Pronto. Como vocês podem ver, o que aconteceu foi que ficou meio estranho, né? Porque ficou Olá Mundo, como você está. Tudo em uma linha só. Para resolver isso, é só a gente mudar o parâmetro. Ou seja, a gente coloca WriteLine em vez de write. O WriteLine, a diferença desse parâmetro para o write é que ele pula uma linha. Ou seja, quando eu coloco WriteLine aqui em cima, a próxima mensagem vai sair embaixo. Ele vai ficar somente em uma linha. Como vocês podem ver aqui, que eu vou executar agora. E aí vai sair o programa, ó, Olá Mundo, como você está? Agora, para ficar um pouco mais legal, eu vou tentar imputar alguma mensagem aqui, para fazer com que o usuário interaja com o programa. Porque que ele tá falando, Olá Mundo, como você está? E aí eu quero dar alguma resposta. Para dar alguma resposta, eu tenho que criar uma variável aqui, do tipo string, e dar o nome da minha variável. O nome que eu vou dar é condição. No caso, condição, né? A condição que o usuário está, por exemplo, como você está, a condição dele. Aqui embaixo eu vou ter que criar outra classe e escolher
outro parâmetro. No caso, o parâmetro que vai ser utilizado aqui vai ser esse daqui, o readLine. Por que readLine? Vou colocar aqui condição, que é o nome que eu dei lá em cima, condição recebe isso, readLine. Condição recebe readLine. O que significa readLine? Esse readLine vai ser o que eu escrever. ReadLine vai ser o que eu escrever e vai ficar salvo. Ou seja, condição recebe o que eu escrever. Por exemplo, minha condição vai ser o que eu colocar lá. Se eu colocar triste, minha condição vai ser triste. Se eu escrever que vai ser legal, no caso bem, a condição vai receber bem, entendeu? E aqui embaixo eu vou escrever outra mensagem, ou seja, console, o parâmetro vai ser o mesmo, writeLine, vai ficar embaixo, aí abro parênteses, abro aspas, porque é um string, e aqui eu vou colocar sua condição é, que aí o programa após eu digitar minha condição, ele vai aparecer essa mensagem, sua condição é, dois pontos, espaço, e aqui eu vou fazer a concatenação. Concatenação é para juntar esta mensagem com a mensagem que eu escrevi aqui. Ou seja, se eu colocar que eu estou bem, o programa vai dar a mensagem, sua condição é bem. Ou seja, eu vou juntar essa mensagem com a minha condição. E aí é a concatenação. Condição. Condição. Ok. Ponto e vírgula. E agora eu vou executar o programa para a gente dar uma olhada como é que ficou. Ok, agora eu vou executar. Aqui deu algum erro. O erro é... Vamos dar uma olhada. Condição é... readLine. Aqui. Faltou... Tinha faltado parênteses. Pronto. Olá, mundo. Como você está? Bem. Sua condição é bem. Da mesma forma, vou executar de novo. Como você está? Triste. Sua condição é triste. Agora eu vou dar início ao desenvolvimento de outro programa, só que agora utilizando a estrutura de condição. Primeiramente eu vou criar minha variável do tipo string e vou nomear ela de resposta. Ponto e vírgula. Agora eu vou utilizar minha classe console com o parâmetro writeLine, que como eu já disse é para o programa gerar alguma mensagem, e essa mensagem eu vou colocar para fazer alguma pergunta para o usuário. Vou perguntar aqui para ele se ele gosta de tecnologia, no caso, né? Você gosta de tecnologia? E vou colocar aqui para de preferência ele imputar dois tipos de resposta, sim ou não. Sim ou não. Beleza. Ponto e vírgula. Agora aqui embaixo, eu vou utilizar outra classe que a gente também utilizou no outro programa, que é a readLine, para me imputar alguma resposta. Só que aqui eu vou colocar da mesma forma do outro, colocar resposta recebe console.readLine. Agora eu vou dar início à utilização da minha estrutura de condição. Vou colocar if e vou colocar aqui a minha variável que eu criei, resposta. Vou colocar recebe console. Vou colocar aqui recebe e minha resposta, no caso, eu vou colocar sim, porque aqui eu pedi para o usuário digitar dois tipos de resposta, sim ou não. Se digitar sim, minha resposta vai receber sim. Se eu digitar não, minha resposta vai receber não. Ou seja, se minha resposta receber sim, no caso, se minha variável receber sim, eu vou pedir para o meu programa responder ao usuário com outra mensagem. Que no caso, aí eu vou utilizar novamente o parâmetro writeLine, que é para ele dar a mensagem, né? Então, eu vou colocar, que bom, nós temos algo em comum. Ok. Ou seja, se a resposta do usuário for sim, o programa vai digitar outra resposta para ele, que no caso é que bom, nós temos algo em comum. Aqui eu já ia esquecendo, eu vou utilizar outro parâmetro que o nome é toLower. Para que serve esse toLower? Ele serve para o programa reconhecer se a entrada for sim com letra maiúscula. Ou seja, se tiver alguma letra maiúscula
nessa resposta, ele vai automaticamente transformar em letras minúsculas, ou seja, ele vai reconhecer independente se for maiúscula ou minúscula. Ok. Eu já ia esquecendo, antes de tudo eu vou até colocar logo aqui o parâmetro readk que eu tinha feito no programa, para quando a gente executar, ele não fechar automaticamente, e sim só após a gente apertar alguma tecla do nosso teclado. Console.readk. Beleza, ponto e vírgula. Agora, vou colocar aqui, vou continuar ao desenvolvimento do meu programa, else, vou abrir outra chave, no caso a chave, coloquei parênteses, e aqui eu vou colocar if novamente, e aí eu vou digitar novamente, resposta, ponto toLarry, o parâmetro que eu expliquei para vocês, recebe não. Ou seja, no caso aqui é se a minha resposta for não. E aí eu vou pedir para o programa dar outra resposta para ele, se a entrada do usuário for não, no caso. E aí eu vou utilizar novamente console.writeLine, parênteses, aspa, que pena, você tem muito o que aprender. Ok. Vou colocar o ponto e aqui o ponto e vírgula. Aqui embaixo, no caso. Beleza, agora a gente pode executar e verificar se o nosso programa está funcionando normalmente. Agora executei, vou digitar sim. Que bom, nós temos algo em comum. Agora vou colocar não. Que pena, você tem muito que aprender. Só para explicar para vocês, eu poderia simplesmente digitar essa parte que eu coloquei aqui no else. Só que se eu fizesse isso, beleza, quando eu colocasse não, iria aparecer. Que pena, você tem muito que aprender. Só que também, se eu digitasse qualquer outra coisa além de não, se eu digitasse, por exemplo, abóbora, ele também ia ter essa resposta. Que pena, você tem muito que aprender. Ou seja, não faria sentido, não ficaria o programa bom. De preferência, eu pedi para o usuário colocar sim ou não. Só que, porventura, ele pode simplesmente colocar outra resposta. E aí, o programa iria dar as mesmas respostas, que no caso é, que pena, você tem muito que aprender. E aí, eu deixando dessa forma, se eu colocar outra mensagem, ele não vai dar resposta nenhuma. Ou seja, subentende-se que ele tem que responder com não ou com sim. E aí está feito o nosso programa com estrutura de condição.